Presidente, a gravação foi iniciada. Ok. Iniciei a gravação também. Rafael e Francisco podem também iniciar a gravação. Iniciei já. Ok. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a sessão de julgamento do período da tarde do dia 1º de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckman Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciaremos a pauta da tarde pelos itens 41 e 42, que são os primeiros itens da pauta da tarde, e após o julgamento desses dois itens, nós terminaremos de julgar, faremos o julgamento dos itens que saíram com vista em julho, que retornaram para a reunião de setembro, e que não foram julgados na parte da manhã. Tá? Então, nós vamos fazer o item 41 e 42, na sequência fazemos os processos que saíram com vista, que sobraram na parte da manhã. Assim que terminarmos os processos com vista, a gente dá sequência à pauta da tarde. Em relação a esses itens, 41 e 42 da pauta, que são da contribuinte Seara, Projeto, Empreendimento e Participações Limitada, nós teremos sustentação oral por videoconferência, né? Será uma sustentação oral ao vivo. Então, Marco Antônio, então pode pedir ao patrono que entre em nossa sala para a leitura do relatório. Pode pedir a ele, então. Ok, presidente, para a convocação. Olá, senhores, boa tarde. Boa tarde, doutor Fábio Esteves, isso? Isso. Boa tarde, doutor. Nós vamos dar início agora ao julgamento dos itens 41 e 42 da pauta do contribuinte Seara, Projetos, Empreendimentos e Participações Limitadas, ok? Esses processos são de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, vou pedir então a você, começando pelo item 41 da pauta, tá? Que faça então um resumo, se for possível, né, do relatório, e após o relatório a gente concede a palavra daí ao patrono para que faça a sustentação oral. E depois daí passaremos para o voto. Então, Rafael, pode iniciar então o relatório do item 41 da pauta. Ok. Doutor Fábio, boa tarde. Boa tarde. Tratou-se de lançamento tributário contra contribuinte recorrente, correspondente à competência abril de 2004, mês utilizado para cálculo, correspondente a débito suplementar de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social pela referida sociedade, por responsabilidade solidária na condição de incorporadora contra a contribuição do empregado, a cota patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, SAT, e outras entidades, SESI, SENAI, Salário Educação, INCRA e SEBRAE.
oriundas da aplicação das alíquotas pertinentes sobre o salário de contribuição obtido por aferição, através do custo unitário básico, fornecido pelo Sinduscom, para apuração de valores, segundo a área construída, conforme a legislação de regência anexada ao relatório fiscal, folhas 27 a 31. O fato gerador da contribuição previdenciária cobrada foi o valor da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil, das unidades imobiliárias, das incorporações em questão, sejam elas Condomínio Residencial Parque dos Manacás, fase 1, de 22 de julho de 1991, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, aos 16 de 7 de 91, processo 9672-6 de 91, com área inicial de 436,34 metros quadrados e matrícula imobiliária de número 66898, do segundo cartório de registro de imóveis de Jundiaí. E condomínio residencial Parque dos Manacás, fase 2, de 17 de março de 92, com um projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos 14 de janeiro de 92, processo 15722-1 de 91, com área inicial de 3.816 metros quadrados e matrícula imobiliária de número 68132, do segundo cartório de registro de imóveis de Jundiaí. Intimada do lançamento, folha 107, em 8 de 6 de 2004, a contribuinte recorrente apresentou impugnação, folha 111 a 133, e documentos. Quando do julgamento pela segunda Câmara de Julgamentos, folha 357 a 359, o ato foi de converter em diligência para, pelo fato de o registro de transferência do imóvel ser um ato a cargo do comprador, e por esse fato não poder ser responsabilizada a vendedora, entendo que cabe a conversão do julgamento em diligência a fim de que a recorrente colacione as escrituras públicas de compra e venda das referidas unidades imobiliárias. Em cumprimento da diligência, a recorrente manifestou-se, folha 361 a 362, e apresentou a impugnação interposta contra o lançamento do débito municipal de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISQN, referente à obra aqui fiscalizada. As obras aqui fiscalizadas, folhas 363 a 388. Ainda, em atenção à diligência, manifestou-se, folha 396 a 412, e apresentou contratos particulares de venda e compra, habites em nome dos compradores e contratos por instrumentos públicos, folhas 403 a 602. Em julgamento pela segunda Câmara de Julgamento, folha 607 a 610, deu-se parcial provimento à impugnação, conforme emenda. O parcial provimento deu-se na exclusão do lançamento aos valores referentes a algumas unidades como destaque. Pelo presente, pelo exposto, voto por conhecer o recurso do notificado para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial. Devem ser excluídos do lançamento os valores referentes a unidades 24C da fase 2 e 8 da fase 1. Tais valores devem ser cobrados dos senhores Antônio Avelar e Milton Riz, respectivamente. Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 623 a 635, no qual constou novos documentos, e protestou pela reforma da decisão. Sem encontrar razões ao relatório. Presidente. Ok, Rafael. Doutor Fábio, então o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Pode começar. Perfeito, senhores. Como já esclarecido pelo relator, trata-se de lançamento derivado de responsabilidade solidária e aplicação do artigo 30, inciso 6º da 8.212. O contribuinte à área recorrente é uma empresa incorporadora imobiliária que executou sobre imóvel de sua propriedade, uma área de terra relevante, um condomínio de casas em uma propriedade sua no interior de São Paulo. O objeto da incorporação era, portanto, constituir diversas copropriedades, unidades imobiliárias, que iam ser alienadas a terceiros, adquirentes dessas propriedades.
O projeto de incorporação tinha diferentes áreas para os terrenos, para as copropriedades objetos da incorporação, do resultado de uma incorporação imobiliária executada pelo contribuinte, e uma área de edificação comum de 26 metros quadrados. Uma casa de 26 metros quadrados. Posteriormente à aquisição, e aquisição do imóvel e do projeto de incorporação, em que a incorporadora se obrigava a edificar uma residência de 26 metros quadrados, vários dos adquirentes resolveram por alterar o projeto de incorporação, de modo que, ao invés da aquisição da casa de 26 metros quadrados, que era a obrigação da incorporadora, alteraram o projeto de incorporação, contraram as suas exclusivas despesas e responsabilidade empresa de construção civil, e nada vinculada com a incorporadora, para construir residências sabidamente de tamanhos maiores do que o projeto de incorporação. Em diligência ao local do condomínio, a autoridade fiscal aplicou a responsabilidade solidária prevista no artigo 30 da 812, entendendo que a incorporadora era responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas sobre a mão de obra empregada por essas construtoras contratadas pelos adquirentes, em que nada se confundem com a pessoa da incorporadora, e responsabilizou a incorporadora a hora recorrente pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. O contribuinte, desde a sua impugnação, entende que, apesar de ser incorporador e de não ter referência no artigo 30, inciso 6 da 8.212, a responsabilidade solidária deve ser aplicada examinando o nexo de causa e a capacidade econômica contributiva daquelas pessoas elencadas no artigo 30, inciso 6º, ou seja, apesar do contribuinte figurar como incorporador, não tendo dado causa aos serviços de construção civil que ensejaram contratação de mão de obra e, portanto, recolhimento de contribuição previdenciária de forma indiciária, o contribuinte não tem capacidade econômica, não participou do fato gerador e, portanto, não pode ser solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas pela mão de obra empregada na construção civil das residências cuja contratação das obras foram feitas por terceiros adquirentes dos imóveis vendidos pelo incorporador contribuinte, mas cuja interação do projeto e cuja construção das residências, o contribuinte não teve qualquer participação e não tem qualquer vinculação, portanto, com o fato gerador das contribuições previdenciárias. Há de se ressaltar, inclusive, como externado pelo relator, que em sede de impugnação o contribuinte, à época, apresenta algumas escrituras, e nessas escrituras constam que os adquirentes, ao averbar a construção sobre o imóvel adquirido da obra alterada, do projeto de alteração de incorporação imobiliária, recolheram as contribuições previdenciárias e, portanto, o crédito tributário foi extinto. O processo é bem antigo, senhores conselheiros, mas o problema é que os adquirentes, como é sabido, ao adquirir uma unidade imobiliária, não lavram de imediato a escritura e, portanto, não se tornam proprietários da área adquirida. Isso, às vezes, acontece vários anos depois, seja em razão de financiamento imobiliário, seja por vontade do adquirente que não quer adquirir a propriedade ou registrar a propriedade quando da aquisição, deixando para fazer em momento posterior. Essas casas construídas pelos adquirentes
né, mediante contratação de terceiro, que nada tem a ver com o contribuinte. Depois de devidamente construída e averbada a construção, houve o recolhimento da contribuição previdenciária. O contribuinte colecionou, em alguns casos desses, que deu ensejo à retificação do lançamento para excluir essas contribuições que foram pagas pelo adquirente e, portanto, não tem sustentação. Essa é a razão do contribuinte, essas razões defendidas oralmente, de imputação de responsabilidade ao contribuinte quando ele não participou e não tem qualquer relação com o fato gerador, objeto do lançamento. Se essas razões não forem suficientes, na qualidade de patrono do contribuinte, requer-se, em função do cenário que estamos vivendo, com Covid, com pandemia e com greve de correio, a oportunidade do contribuinte juntar, no prazo de 30 dias, todas as escrituras dos imóveis relacionados ao lançamento tributário efetuado, de modo a demonstrar, em definitivo, sem prejuízos das razões ora sustentadas, que houve pagamento dos créditos tributários pelos adquirentes e, portanto, que não tem nenhum lançamento ou nenhuma cobrança a prosperar com o contribuinte. Eram essas as razões do contribuinte e que o contribuinte espera sejam atendidas e sejam consideradas pelos senhores julgadores. Ok, doutor. Rafael, então pode passar a leitura do seu voto. Danilo, presidente, uma questão de ordem. Eu vou fazer um parágrafo aqui só para exemplificar o mérito. Vocês têm acesso aí ao acórdão meu? Rafael, só uma coisinha. Eu estou aqui no processo que você disponibilizou, né, a íntegra. A decisão da primeira instância está onde? Em qual página, você sabe? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, por favor. Não sei se você disse no voto. Não, eu mencionei no relatório. Só um minutinho. 298, presidente. Oi? 298, é a decisão de retificação. 298. Deixa eu só abrir aqui. Tá, isso. Tá, Rafael, se quiser então dar sequência, fica à vontade. Qual que é a questão de ordem? Não acho uma questão de ordem. Eu vou antecipar aqui, tá? Dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo as frações que foram apresentadas dos contratos, mesmo contrato particular. Porque o contrato particular não deixa de ter uma obrigação entre as partes vinculada no sentido de que o comprador tem essa obrigação como o vendedor tem. Então, eu estou dando parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento, que até tem essa planilha levantada de quem é feita por instrumento público e quem é por instrumento particular, além dos que foram juntados. Só que agora eu estou pensando em converter em diligência para que se apresente o extrato inteiro da obra. Porque se foi feito por amostragem, a contribuinte aqui no caso, ela sai em prejuízo, né? E tem outro detalhe, Rafael, desculpa ele interromper, é que... Não, Luiz, vem agradecer, vamos resolver, manda. Eu já, de pronto, eu já vou lhe acompanhar pela diligência. Mas antes, porque tem um outro fator também. Pela narrativa do patrono, pelo que eu entendi, é que havia um terreno de propriedade da empresa, né, da Seara, e esses lotes foram vendidos como normalmente a vários adquirentes, e esses adquirentes fizeram contratos particulares para erigir as casas, está certo? Para erigir as suas residências. Então, por isso que eu acho relevante a sua proposta de diligência. Então, a princípio, está exposto a responsabilidade em relação à construção das unidades. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Agora, há um outro detalhe, é que
quando é tipo de empreendimento, a construtora entrega áreas comuns, tá certo? São aquela pavimentação, aquela estrutura... Área de lazer, geralmente. Demanda obra de construção civil também. Uhum. Então, a lazer, a própria pavimentação do condomínio, tá? aquela estrutura toda, menos o que está dentro do lote. Então, num primeiro, assim, numa prima facie, assim, numa análise bem rasa, me parece que a responsabilidade da empresa seria na contratação dessa infraestrutura. Tá certo? Porque se essa sua regra, assim, a regra que você fez, eu estou vendo aqui direitinho, você só identificando, você está corretíssimo aqui. Os adquirentes é que são responsáveis, ainda que só tenha um contrato particular, tá certo? Porque se o cara passar 10 anos para passar para o nome dele, a empresa não pode ser responsabilizada por isso, pela inércia do comprador ou conveniência do adquirente, correto? Uhum. Mas se tem um contrato particular, até porque depois que tem aquele contrato particular, a empresa não vai lá e tomar o lote de volta, né? Isso não existe, né? Já vem... Não, até porque o contrato vincula as partes com obrigações, tem ônus e bônus. Então eu acho o seguinte, eu vou dar só uma sugestão, eu já lhe acompanho pela diligência, não por amostragem, mas pegar tudo, até para aqueles que a amostragem não veio não seja prejudicial ao contribuinte, mas também identificar essa natureza aí, essa relação aí da empresa da incorporadora, que com certeza houve um custo de construção civil nessa parte que eu falei, na parte das áreas comuns, tá certo? A pavimentação, tudo isso aí com certeza houve um contrato, a gente precisa identificar esse contrato. Não, sim, eu acho que a responsabilidade da incorporadora morre aí. Eu acho que fica circunscrita a esse evento, certo? Era só isso. Bem, então, na verdade, eu queria, suspender o mérito do meu acordo e converter em diligência para isso, para que seja oportunizado aí a juntada de todos os instrumentos, igual o Luiz mesmo colocou, ainda que particular ou público, certo? Doutor Fábio, foram juntados 2 instrumentos públicos durante a instrução, tanto é que eles foram excluídos no primeiro julgamento, mas aí tem os particulares. Eu dou provimento aos particulares, eu estou dando, é óbvio, mas não sei se todos os demais me acompanhariam, mas tem a questão das áreas comuns, sim. Né? Existe um projeto inicial e esse projeto foi executado na íntegra. Né? Ok. Colegas, o conselheiro relator, então, está encaminhando por baixar o processo em diligência para essa instrução processual com esses documentos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém diverge da proposta do relator de baixar o processo de diligência? Ninguém diverge? Então, eu também não divirjo. Então... Presidente, pela ordem, o 42 também é da mesma empresa. Vamos convertê-lo em diligência também? Pode. Um é consequência do outro, né? Um é terceiros, né? Eu acho que pode ser, pode ser. É bom que a prova, com som de ser processos separados, é bom que a mesma prova, de repente, esteja nos 2 processos, para você ter que ficar se reportando a prova. O processo, exato, porque senão teria que fazer prova emprestada ou alguma outra situação semelhante. Ok. Então, olha, ninguém diverge da conversão do julgamento em diligência. Eu vou colocar na decisão da turma aquele texto padrão, tá, Rafael? Como resultado. Uhum. Só lembrando, Rafael, você vai incluir nessa diligência para que sejam trazidos os contratos relativos à contratação da empresa pela incorporadora para as áreas comuns, não é isso? Sim. Porque aí sim, se não houver... A gente consegue separar o que é o que, né? Se houve de fato experimento ou não. Isso. Pela ordem, senhor presidente, só um esclarecimento para facilitar
inclusive o pedido a ser feito pelo relator, os lançamentos estão discriminados e tratam-se somente das construções privativas realizadas pelos adquirentes. Os custos e os serviços de obra comum da infraestrutura do condomínio não foram objeto de lançamento, foram devidamente recolhidos pelo incorporador. Então, o objeto do lançamento é exclusivamente a construção civil por terceiros, né, contratados pelo dono da obra, adquirentes. Só para título de esclarecimento dos conselheiros. Então foi um bom esclarecimento, doutor, porque aí a gente não precisa entrar na diligência essa providência, né, Rafael? Depois que o doutor falou, eu estou aqui confirmando, de fato, o fato gerador da contribuição previdenciária é o valor da mão de obra utilizada na execução da obra de construção civil das unidades imobiliárias das incorporações em questão. Não é da área comum, é da área privativa. Então ficou mais simples. Então é somente os contratos das unidades. Obrigado, doutor Fábio. Nada, eu que agradeço. Tá. Dani, você tem alguma observação a colocar? Porque daí, na verdade, quem será intimado seria a contribuinte recorrente a providenciar a juntada desses documentos, né? A gente coloca a intimação da Secretaria da Receita para ver se houve o recolhimento lá ou não, dos terceiros? Eu acho que na decisão... Eu acho que é necessário. Na decisão que vai constar na ata, eu só vou dizer... Eu acho que é necessário porque é prova que pode... Né? Tá. Então, é para ele colocar no voto dele. Você pode colocar dentro, nos termos do voto do relator, mas no voto de Rafael é que ele vai esticar o assunto. Então, é interessante você pedir, sim, porque, inclusive, se houver já o recolhimento, afasta a responsabilidade solidária, né, do contribuinte, não é isso? Se já tiver havido o recolhimento lá pelos outros, para não haver duplicidade de lançamento. E você manda para a unidade de origem para solicitar esse documento, verificar pagamento, solicitar esses contratos e o resultado dessa diligência tem que ficar consolidado em informação fiscal para que a análise direta dos documentos não seja feita por nós, mas sim sejam previamente vistos pela unidade de origem e que seja dado, no final, seja dado ao contribuinte o direito de contrarrazões no prazo de 30 dias, porque ele pode, inclusive, trazer novos elementos, ele pode apontar alguma anomalia, digamos assim, na diligência. É assim que funciona. Mas, Rafael, você vai solicitar ao contribuinte a apresentação desses contratos na diligência? Então, ele já vai ter ciência da... A diligência não é para prestar informação, é para trazer aos autos documentos, né? Não é para fiscalização. Mas ela vai prestar informação na medida em que vai ver se tem pagamento dele. Não, eu acho que teria que ser para contribuinte apresentar os documentos, entendeu? Eu acho. E 2, oficiar a secretaria para apresentar o eventual recolhimento ou não, se existe ou não existe, dos terceiros. Acostando aos autos as telas dos sistemas. Exatamente. Na verdade, a diligência são duas, para as partes, vamos falar. Se os terceiros tiverem pago, mesmo que seja parcial, tiverem pago a faixa pré-tributária, é todo lançamento. Então, exatamente. Ele tem aproveitado para bater do... Na verdade, a recorrente terá que juntar os documentos, elencando um a um, correto, doutor Fábio? E depois a gente ir para a Secretaria da Receita para ela apurar se houve recolhimento ou não desses daí. Até então, por que, Luiz? Se houve contrato particular, está às cegas, né, para a Secretaria? É por isso que é necessário que haja uma informação fiscal, porque ela tem que fazer o link entre os pagamentos com os contratos. A contribuinte tem 30 dias para juntar. A contribuinte tem 30 dias para juntar. E depois da juntada, tem 30 dias para cumprir. Cumprido ou não, vai para a Secretaria da Receita para destacar
houve recolhimento por esse terceiro ou não. Então, no caso, é 2 passos, né? Exatamente, exatamente. São 2 etapas. A primeira etapa para a Receita intimar o contribuinte para apresentar todos os contratos. Em 30 dias, exatamente, especificar dos dois condomínios. A Receita, recebendo todos esses contratos, já vai providenciar. Poder elencar se houve pagamento para eventual terceiro ou não. Tá. Rafael, então, dada essa peculiaridade dessa diligência, né? Eu não vou usar aquele texto padrão nosso de diligência, eu vou colocar apenas o seguinte: resolvem os membros do colegiado, ninguém divergiu da diligência, né? Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto, no voto do relator. Tá? Ponto. Aí no voto, aí você coloca, divide, né, a parte que é da Receita, a parte que é do contribuinte, informa que a informação prestada pela Receita Federal deverá ser consignada numa informação fiscal de forma conclusiva, né, e que deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se manifeste, ok? Maravilha, maravilha. Acho que vai ficar mais coerente daí. Então, só no dispositivo da decisão fica: resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Tá? 30 dias para a recorrente cumprir, mais 30 dias para a Secretaria da Receita. Como tem esses detalhes todos, eu não vou pôr na decisão. Não, mas para eu colocar, você como presidente, autoriza? Você 60 dias. Prazo para a Receita, acho que você não vai dar prazo para a Receita. É que a Receita que vai ter que definir os prazos, né, que ela precisa. Eles têm os prazos padrão, né? A Receita não vai dar 2 anos. Tudo bem. Eu acho que você pode apenas solicitar a Receita que peça o contribuinte. Após. Isso. Aí sim, após finalizado o trabalho da diligência, sim, você pode colocar daí na tua resolução que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá consolidar o resultado da diligência em informação fiscal de forma conclusiva, cientificando a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Só isso. Agora, prazo para apresentar documento, prazo para a Receita atender intimação, isso você melhor não colocar daí, tá? Mas e o prazo para contribuinte apresentar? 30 dias, 60 dias? Não, quem vai solicitar é a unidade de origem. Eles lá. Mas a unidade vai dizer isso. Eles têm os prazos padrões deles lá. Tá bom. É melhor deixar por conta deles lá. Eles sabem quanto prazo eles têm. Você não vai intimar o contribuinte, você vai pedir uma providência à Receita. Isso, a Receita que vai. Não vai intimar, então, mas vai pedir uma providência. Aí você vai dizer na resolução quais são essas providências que você quer. Então, tudo bem. Passa o ajuda do contribuinte para ele trazer os contratos e trazer todos os contratos. Verificar se tem requerimento desses que ele pode trazer e desses que já estão que já foram apreciados. É esse que você relacionou, exatamente. Aí tem uma terceira etapa, seria, no caso, quer dizer, não teria terceira etapa, porque quando ela concluir... Não, aí depois vai para a Secretaria para conferir se houve recolhimento ou não, desses daí, tanto dos instrumentos públicos quanto os particulares, e volta ao contribuinte para manifestação. Depois ela consolida no relatório, como a gente falou aí. Aí esse relatório vai ter todas as informações, vai estar juntado tudo que é documento, tanto o contribuinte como o sistema da Receita. Aí ela vai dizer se fulano tapar, porque a gente aqui não vai mais analisar isso aí, não, tá? A própria Receita já vai dizer, olha, contratado tem recolhimento ou não tem, pronto. Se não tiver, se a Receita que tem que provar lá, tá feito, a gente não vai mais verificar um por um, sabe? Ele vai só aplicar o que a Receita disse que estava acontecendo. Maravilha. Tá? Okay. Então, colegas, então, em relação aos itens 41, viu, doutor, ficou assim, então. Doutor Fábio, ficou assim o resultado. Nos itens 41 e 42, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
nos termos do voto do relator. E aí no voto do relator vai ficar discriminado certinho como que é para fazer a diligência. Ok, doutor? Ficou assim, então. Ok. Quando voltar da diligência, conclui o julgamento daí. Tá bom? Ok. Então é isso. Obrigado, doutor. Obrigado. Ok, até logo. Boa tarde a todos. Até mais, então. Até mais, doutor. Ok, colegas. Eu, na verdade, fiquei com vontade de pedir vista nesse processo. Talvez eu peça quando voltar da diligência. Ou talvez eu dê uma estudada nele para não precisar pedir vista, vamos ver. Não, é que a questão ali no primeiro momento, de fato, se juntaram 10 documentos, estou considerando os 10 que tem. É uma construtora, uma empreiteira, uma construtora? Uma incorporadora, o terreno era dela, a incorporadora incorporou o terreno para fazer uma obra padrão. Mas ela que construiu? Não, ela ia construir a obra padrão. A obra terceirizada, não. Entendeu? O que é a obra padrão? A obra padrão era a casa de 26 metros, a edícula de 26 metros. É um condomínio fechado? É um condomínio. Então ela construiu que as avenidas, as ruas dentro Ela fez o lote, só que o relatório fala que o laudo, de acordo com o fato gerador aqui, é na execução de obras da construção das unidades imobiliárias. Então, assim, ela entregaria entregaria X imóveis de 26 metros, 30 metros quadrados. Teve cara que fez 300 metros, 150 metros, e isso foi terceirizado, entendeu? Então, assim, se foi terceirizado, só que juntou 2 instrumentos públicos de venda e compra. O resto é contrato particular. Tá. Eu estou admitindo os contratos particulares, mas foi juntado 6 ou 7 aqui, talvez. Tá. Beleza, então quando voltar da diligência a gente vê como julga daí, analisamos novamente. Então tá bom. Colegas, então esses foram os itens 41 e 42 da pauta do período da tarde, mas como nós havíamos dito, vamos terminar então os processos da manhã que saíram com vista. Quais que faltam, colegas? Tem um 14 seu. 11, 14 e 15. 11 é o da vez, né? Que é o que estava na sequência. Quando antecipou lá o outro voto. Isso. Colegas, ele é bem rápido. Tá. Vamos então fazer agora o item 11 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco. O item 11 é do contribuinte Hans-Dieter Jugert, ou Gate. É um item do período da manhã, do dia de hoje. Ele saiu com vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário, acatando o pedido de retificação da ETR com a inclusão da dedução da área de reserva legal, uma vez que é averbada na matrícula do imóvel. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Francisco, então pode fazer um resuminho só do voto aí, e a gente já até dei uma estudadinha nesse caso, mas pode falar. Esse processo a gente já discutiu bastante lá naquela outra sessão. O voto é grande, mas os assuntos são conhecidos. Ele faz algumas contestações que a gente refuta, de nulidade, a questão dos laudos, mas o essencial aqui é basicamente aquela discussão que a gente teve da viabilidade de se fazer uma retificação de ofício no contencioso. Porque, aqui eu vou entrar agora bem na síntese mesmo. O lançamento foi área de preservação permanente e VTN. A área de preservação permanente, ele apresentou um laudo intempestivo, inclusive o laudo foi apresentado depois de concluída a fiscalização, e o laudo
a extensão da área de preservação permanente no laudo que ele apresentou não bate com a área que ele declarou e nem bate com a área que ele declarou no laudo de avaliação do VTN. Então, é um laudo todo inconsistente. Isso aí eu acompanho também, não acatei as duas questões. Agora, a DRJ negou provimento à área. Sim, aí ele pretendeu incluir uma área de reserva legal que não estava na declaração. Ou seja, essa área não foi objeto de lançamento. Mas o julgador de origem admitiu a possibilidade de retificar e não retificou, não atendeu o pleito do contribuinte, porque, embora reconhecendo que tem a área de reserva legal averbada, antes do fato gerador, ele não apresentou o ADA. E nós, no nosso caso, nós temos uma súmula, inclusive, que não há que se exigir ADA quando a área de reserva legal está averbada. Então, essa é a síntese do voto. O que a gente ficou discutindo, basicamente, naquela questão, naquela votação, naquela sessão anterior, foram esses fatos. Eu até adiantei que eu até tinha um pensamento, que eu acho, de se pensar que se a retificação de ofício não é no contencioso, isso aí se faria lá na unidade de origem, e não aqui. Mas, por outro lado, eu vou e volto, quando a gente está julgando o acórdão recorrido, a decisão de origem, e essa decisão admite e fundamenta por que não acata o pleito da contribuinte. E essa justificativa dela não nos vincula, que é a questão do ADA para efeito de reserva legal. Agora, o que eu fico pensando aqui é que, por exemplo, numa suposição, aqui tem uma área de reserva legal de 50 hectares. E se ela tivesse um ADA de 30? E a DRJ tivesse reconhecido esses 30, como é que a gente iria se manifestar nessa questão? Iria anular essa decisão da DRJ? Então, são as questões, assim, talvez os ingredientes para a gente facilitar a discussão aí. Eu acho que o Dena deve ter alguma coisa a acrescentar, que ele já participou de uma reunião anterior a isso, né? E como eu coloquei naquela oportunidade, eu estou, dependendo do entendimento, eu estou aberto a me convencer do contrário também aqui e alterar o voto. Eu acho que, em essência, é isso, né, pessoal? Francisco, eu tenho um caso bem parecido que eu estava trabalhando esse final de semana agora, é um voto que eu estou fazendo também. O contribuinte tem uma fazenda, para você ter uma ideia, aqui no Paraná, na Serra do Mar, em Guaraqueçaba. A fazenda dele fica dentro da Serra do Mar, dentro da área de preservação permanente, lá da área de proteção ambiental da Serra do Mar, todinha a área dele. E ele declarou 100% da área como APP. Só que ele não tem ADA da APP, não tinha laudo, não tinha nada, e a fiscalização glosou. Aí no recurso, na impugnação, ele fez um laudo, contratou um engenheiro florestal, fez um laudo, e aí ele mostra que uma parte da fazenda dele é uma área de reserva legal, e traz a matrícula do imóvel, está averbada a matrícula do imóvel aquela área, e no laudo consta aquela área, e a DRJ diz a mesma coisa. A DRJ, olha, admite que ele cometeu um erro na declaração, a informar tudo como APP e não dividir uma parte APP e uma parte ARL. A DRJ admite isso, mas não aceita por falta do ADA. Mas diz que tem o laudo, diz que tem a verbação, e diz que, em que pese terem todos esses documentos, por não ter o ADA, a DRJ não aceita. É o caso exato aqui. E aí eu estou meio que nesse sentido teu, sabe? A gente fica meio desconfortável, né, de retificar uma declaração aqui, né? Mas como a DRJ já sinalizou nesse sentido, né? É uma decisão, vamos dizer assim, favorável a ele, né? Um entendimento favorável da DRJ, né? Aí para a gente
a gente afastar aquele entendimento favorável da DRJ é meio complicado também, né? Existe uma coisa maior, assim, é que você não está, tipo assim, isso não está no contencioso, digamos assim, né? Não está tendo, não faz parte das questões levantadas na impugnação, porque não foi objeto de lançamento. Mas, de fato, ela existe, a área existe, está cumprindo todos os requisitos, e aquilo que eu falei, o que eu fico mais assim, porque é interessante a gente votar e a gente ter uma convicção de as situações, embora o convencimento, a gente muda de opinião, depende das circunstâncias, né, do entendimento jurídico, mas é interessante você ter uma linha, né? Aí eu fico pensando o seguinte, se a DRJ tivesse dado parcial provimento a isso daí, aí eu não vou julgar porque não está no contencioso. Ora, se eu não vou julgar porque não está no contencioso, então eu vou anular a decisão da DRJ, aí volta aquela, que aí voltaria aquela questão que a gente já teve problema aí atrás, né? Isso. Então, agora era bom ouvir a opinião dos outros colegas, mais experientes. Bem, colegas, o conselheiro relator, então, ele está dando parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo, aqui não é restabelecendo, né, reconhecendo a dedução da área tributável de uma área de reserva legal de 50 hectares. É isso, né, Francisco? Porque a DRJ, é isso que você falou, a DRJ reconheceu e negou sobre o fundamento de que faltou o ADA. Eu posso até colocar, né, reconhecida pela DRJ, pela decisão de primeira instância. A existência em si. Cuja existência foi reconhecida pela decisão. Isso. Cuja existência foi reconhecida pela decisão de primeira instância. Eu vou colocar assim, ó. Reconhecendo a dedução da área tributável de uma área de reserva legal de 50 hectares, averbada na matrícula do imóvel. Tempestivamente, né? Tempestivamente. Então, ela reconheceu a área e fundamentou a improcedência da impugnação, ela fundamentou a improcedência da impugnação exclusivamente por falta de ADA. Porque, assim, se ela reconhecer, assim, a gente estaria dizendo que ela acatou, né? Ela não acatou, ela reconheceu a existência e que considerou improcedente a impugnação exclusivamente por falta do ADA. E a gente, para a reserva legal, a gente tem aquela súmula lá que... Eu vou colocar só assim, então, Francisco, então vai ficar quase um voto vai estar no dispositivo. Mas o resto do grupo... deixa só, porque eu quero passar para a turma como é que vai ser. Colegas, o relator, então, está encaminhando para dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, então, a dedução da área de ARL, área de reserva legal de 50 hectares, averbada na matrícula tempestivamente. Aí, no caso dessa se a decisão mantida, eu vou colocar assim, averbada na matrícula do imóvel, vírgula, nos termos do voto do relator, tá? Aí, essa discussão toda fica lá para o voto. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse caso? Eu quero tirar uma dúvida só, Francisco. Ele recorreu da ARL e de ser floresta, de floresta nativa, né? Essa outra parte aí ele não provou, e a floresta nativa, nesses exercícios aí, não tinha isenção ainda. Tá, e ele não considerou a APP? Não, a APP, a gente volta àquela posição da divergência da turma. A APP, ele não provou com laudo, tem 3 laudos, cada um com uma área diferente, e tem um ADA, mais um ADA de 2009, apresentado, inclusive, depois que a fiscalização foi concluída. E aqui, exercício 2005 e 2006. Tá. Eu acho que nesse caso, então, em relação à APP, acho que ninguém diverge do relator, né? O ADA é intempestivo e bem intempestivo, além do... não foi antes da fiscalização, e os relatórios e os laudos técnicos, aliás, não estão de acordo.
Acho que ninguém diverge nesse caso, né? Tá. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? Não, eu só divirjo mesmo no primeiro ponto em relação à RL, e aqui eu vou ser coerente comigo mesmo. Eu acho que não é o fórum adequado desse conselho para fazer revisão de fato, de lançamento, de declaração informada erroneamente, mas na unidade preparadora. Isso eu já fiz em outras sessões, eu vou continuar fazendo nessa. Por isso, essa disposição que tem no CTM, quem faz a revisão de ofício do lançamento é a autoridade lançadora, não a autoridade julgadora, não esse conselho do CAF. Mas só nesse ponto, eu vou divergir. Eu vou divergir. Esse é o entendimento mais alinhado mesmo com o PAF. Eu concordo que ele tem direito, eu só não acho que é o fórum adequado. Ele tem que ir na unidade preparadora e requerer a revisão de ofício, a revisão de ofício vai ser deferida. Eu já trabalhei na revisão de ofício, sei como funciona. Ela vai ser deferida, ele vai provar que a RL estava averbada tempestivamente, que ele cometeu um erro. É basicamente isso. Eu só não acho que nós sejamos o fórum adequado. Aí poderia pensar, poxa, mas aí vai provocar tumulto processual. Sim, vai, mas, de novo, não é a nossa competência. A gente não pode julgar nada extra-petita. Nem citra-petita, nem outra-petita. Nosso limite está delimitado pela declaração do contribuinte. Mas só nesse ponto, presidente. Nos outros eu acompanho o Francisco. É exatamente isso aí. O contencioso fiscal, ele não é a via adequada para a revisão de declaração daquilo que não foi objeto de lançamento. Simples assim. A DRJ fez o que não podia. E na segunda instância, nós não somos obrigados a fazer o que não podia também, só porque a DRJ fez. Nós não vamos convalidar o erro, né? Exatamente. A DRJ não é a DRJ que determina como vai ser o contencioso, né? A gente está dando poderes à DRJ que a DRJ não tem. A DRJ não tem poder de dizer quando começa o contencioso, se a impugnação, né, se a impugnação é intempestiva, ela julga como tempestiva e ela não pode violentar a lei, sabe? O contencioso é muito claro, a visão macra da lei, no caso não se trata de impugnação intempestiva, mas eu estou fazendo só para argumentar, porque é uma situação parecida, porque a DRJ está fazendo aquilo que não é para ela fazer. Ora, se o lançamento foi em determinado ponto, em determinado aspecto, ela tem que julgar o que foi lá. Era para a DRJ não conhecer. E só porque a DRJ julgou, não confere nenhum direito ao contribuinte, sabe? Não confere nenhum direito ao contribuinte. Eu entendo que a decisão da DRJ nessa parte aí, ela é absolutamente inexistente. Ela está se referindo a um evento que não existiu no caso concreto, na norma individual e concreta que foi o lançamento. O lançamento disse que estabeleceu uma norma individual e concreta. Eu estou lançando por isso. Então a DRJ só pode julgar aquilo ali, ela não pode julgar coisas que não estejam relacionadas àquilo. Eu tinha esse entendimento, eu tenho esse entendimento, eu inclusive estou propenso até a mudar e botar nessas condições que vocês estão colocando de não conhecer e afastar, propor que ele busque a unidade preparadora para retificar de ofício. Agora, já teve um debate sobre isso no final do ano passado. Eu não sei se Dênia ou Gregório lembra, mas eu sei que já teve umas questões em relação a isso aí na turma. Já houve várias oportunidades, mesmo antes de você fazer parte desse colégio, mesmo antes de você nos honrar com a sua presença nesse colegiado. Já houve diversas discussões. Essa tentativa de se fazer revisão de ofício em sede contencioso. A gente não está vinculado à DRJ, né? Aqui não é uma mera extensão da DRJ, isso aqui é uma segunda instância, né? Que prefeito translativo vem tudo para a gente aqui. Tudo que for de matéria do poder público, a gente pode analisar aqui. Agora, nesse caso concreto... Só para complementar, lembrando o artigo 147, parágrafo 2º, os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa que competir à revisão daquela. A gente não compete a revisão da declaração. Não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é julgar a lide instalada pela impugnação no artigo 14. A impugnação que instala o lide não foi a DRJ que determinou, e o limite da lide está a ser transferido porque o contribuinte já informou no início. Não dá para a gente ir além. E outra coisa, se você fizer isso, a gente abriria a possibilidade de a gente revisar outros aspectos
outros aspectos da declaração. Isso no ITR é muito comum. No ITR é muito comum porque, como a tributação é baixa, ele bota qualquer coisa. Aí, quando o arbítrio VTN que ela aumenta, aí ele vai buscar a verdade. É muito comum isso daí no ITR. Eu tinha exatamente esse quer dizer, esse entendimento. Agora... Então, mantenha-se fiel ao seu entendimento. Na sessão passada, a gente tinha uma APP, tinha um processo meu, não lembro o nome do comprimento, mas é uma APP grande, 1.000 e tantos. E aí a impugnação tinha dito, não, eu delimito que a APP que eu quero reconhecer é 60. E aí chegou no recurso voluntário, ele queria restabelecer 1.000. Ou seja, a gente está sempre mantendo coerência com a delimitação da LID, com o que ele pede. E a gente não pode tentar sempre ir além, nem que seja além do pedido da impugnação, e nesse caso, além do pedido da declaração, do que estava informado originalmente na declaração. Exatamente. Só que, encerrando a minha participação, a norma individual e concreta que foi estabelecida, que foi imposta ao contribuinte, está lá no lançamento. A norma está lá dizendo, olha, eu estou glosando isso, por isso. Então, quando ele vai enfrentar... quando ele faz a impugnação, ele está enfrentando uma norma individual e concreta que foi imposta a ele, contribuinte. Ele não pode ir além de criar aqueles contornos da norma individual e concreta. Está lá estabelecido no lançamento. Bom, eu sempre vou votar assim. O Márcio também é bastante coerente, ele segue a linha dele. Eu sigo exatamente a linha que o Márcio fala. Eu já votei, o meu voto é esse. Essa parte da DJ que se sair é letra morta, ela é inexistente juridicamente, ela não existe. Eu vou me ater apenas, se a questão, os dois pontos aí, me parece que do que foi lá no lançamento, o relator está negando provimento, não é isso, Francisco? O que está no lançamento está negando provimento. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Só para esclarecer, né? Eu não estou julgando aqui com base no que a DRJ julgou. Estou julgando aqui com base no que consta no processo. O Márcio pontuou aí, e eu concordo com ele nesse ponto, talvez ele nem tenha percebido, mas o fato é que o contencioso só se instaura com a impugnação tempestivamente apresentada. Ponto. Contencioso. Aqui a gente tem sede de contencioso. Na impugnação, ele trouxe essa questão da área de reserva legal, apesar de não ter declarado erro de fato, reconhecido pela DRJ. Se a DRJ reconheceu a existência de erro, se não reconheceu, para mim é diferente. Ele trouxe isso na impugnação, foi indeferido pela DRJ por qualquer motivo que seja, foi objeto de recurso voluntário, com esta matéria, eu julgo, inclusive, aqui com base nessa súmula. Súmula, inclusive, vinculante, de obrigação obrigatória por toda a administração tributária, inclusive esse órgão. A gente faz parte da administração tributária, né? Então, e aí vocês estão falando em revisão de ofício, iniciada a fiscalização, o contribuinte já não poderia. Ele iniciou-se a fiscalização. Aí ele viu lá, ele foi responder o termo de estimação fiscal, porque ele apresentou o laudo, e no laudo que ele apresentou para fiscalização tem a reserva legal lá. Vou pedir aqui para a administração tributária retificar minha declaração, porque eu constatei que eu cometi um equívoco ao não informar a área de reserva legal. Impossível. Iniciado o processo de fiscalização, apresente uma declaração de compensação, caia para tratamento manual e tente retificar ela. Impossível. O sistema não passa. Você vai ter que fazer isso manualmente na unidade de origem, porque já existe um processo de fiscalização em relação àquela declaração. Nada mais adequado do que fazer um contencioso de revisão da declaração, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas só para a gente já julgou assim, em outubro do ano passado. Existiu a mesma polêmica em relação a essa matéria. Aí, na época, o processo saiu em vista para o processo do Rafael, salvo engano, ou do próprio Francisco, não me recordo, mas foi o processo de outubro do ano passado. Aí existia essa polêmica se a gente iria reconhecer essa matéria ou não. O processo saiu em vista, voltou em novembro. Naquela oportunidade, a gente acabou conhecendo a área de reserva legal. O Luiz divergiu, mantendo o entendimento dele. Na época, acho que só o Luiz. Márcio, acho que não fazia parte da turma ainda. Na época, acho que foi só o Luiz que divergiu. E a gente julgou assim a matéria. Aí, na penúltima sessão, justamente a sessão de julho, voltou esse tema. E aí, enfim, é isso.
Não, você tem razão quando tu falas que a retificação mesmo ele não poderia fazer. Ele não pode transmitir uma declaração retificadora, mas ele pode startar um processo, tem seção competente dentro da Receita Federal que faz isso que se chama de revisão de ofício. Ele mostra, ele faz uma petição, é uma petição anônima, sem nome para a Secretaria da Receita Federal, alegando o erro que se fundou a declaração e quem vai analisar um órgão competente. Aqui não é a questão do direito do meu ponto, não é questão do direito dele ou não. Aqui, nesse caso, eu estou aplicando a lei antes da súmula. Eu também não estou discordando da existência da súmula, até porque eu aplico ela também quando eu preciso aplicá-la dentro dos meus julgamentos, mas é só mesmo dizer que não é o foro adequado. Nós não somos a autoridade administrativa de que trata o CTN. Nós somos outra autoridade, mas não administrativa ali. Nós não somos as pessoas responsáveis pelo lançamento ou a revisão deste. Mas é como eu penso. Francisco, você mantém esse voto? Vou manter. Você tem todo o direito, como qualquer um aqui, de, no próximo julgamento, mudar... É um tema que a gente está sempre avançando. Eu estou com, como te falei, eu estou com um processo igual ao teu e estou tendendo a seguir o meu entendimento teu, porque teve uma decisão pela instância, né? Mas então tá. Vamos colher os votos, então. Detalhe dele, inclusive, é mais interessante para o contribuinte ele não trazer isso para o contencioso e lá para a revisão de ofício, sabe? Porque lá, aquilo que não passou pelo contencioso está lá, não foi objeto contencioso. E quando ele passa por aqui, a DJ não aceita, né? Inventa de julgar isso aí e não passa, e vem para cá e não passa também. Mesmo ele tendo direito, ele não pode mais requerer a revisão de ofício na unidade de origem, tá? Isso já transitou pelo contencioso. Só pode refazer a revisão de ofício aquilo que não transitou pelo contencioso. Tá certo? A matéria que não foi objeto contencioso. Porque se for objeto contencioso, se for apreciado pelas instâncias, mesmo ele tendo direito, a unidade de origem não pode mais mexer. Já tem uma decisão... por isso que não é nem interessante para o contribuinte estar mexendo nisso no contencioso. Né? Até porque mas deixa para lá, já falei demais. É isso aí. Então tá, vamos lá, vamos colher os votos. Luiz, você acompanha o Márcio no entendimento? Está sem volume. Está sem volume. Está sem volume. Sem áudio. Sem áudio. Eu volto por não conhecer do recurso. Aliás, por não conhecer do recurso. Deixa eu terminar. Por não conhecer do recurso voluntário naquilo que não foi objeto do lançamento e na parte conhecida, quer dizer, eu vou conhecer parcialmente, né? E na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Pessoal, vamos então julgar o conhecimento do recurso, né? já que o... Isso, a gente tem que botar o conhecimento, exatamente. Tá. O Francisco conhece o recurso, né? O Luiz está conhecendo parcialmente, não está conhecendo o recurso nessa parte da área de reserva legal. Não foi objeto de lançamento. Tá. Márcio, você também conhece parcialmente do recurso? Acompanha o Luiz. Acompanha o Luiz. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Acompanho o relator. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator. Eu pulei o Gregório? Não, pulei. Greguinho. Gregório, como você vota? Acompanho o relator. Tá, e eu vou acompanhar o relator também. Então vai ficar assim, gente, acordam os membros do... com relação ao conhecimento, tá? Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário. Daí vencidos os conselheiros Márcio e Luiz, que conheceram parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à área de reserva legal. Ponto. Agora, na questão do recurso, do voto do relator mesmo. Eu cheguei no Luiz, né? Todo mundo estava acompanhando o voto do Francisco, daí eu cheguei... o Luiz foi o primeiro a votar, tá certo. Luiz, você daí nega provimento, né?
Na parte conhecida, negar provimento. Tá. Gregório. Tá. Gregório, acompanha? Acompanha, relator. Relator. O Márcio acompanha divergência, isso. Renata, relator também? Relator. Rafael, relator também? Relator. Ana, relator? Relator. Eu lembrei de você, né, Gregório? Eu devo estar com Alzheimer. E eu acompanho o relator também. Não esqueci ninguém, né, gente? Ai, meu Deus. Rafa votou? Votou também. Tá, então vai ficar assim, gente, o item... Viu, Francisco, você falou que era um item facinho e rápido, viu, que demora. Em relação ao item 11 da pauta, vai ficar assim, acordos dos membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário, tá, ponto, vencidos os conselheiros Luiz e Márcio, que conheceram parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação referente à área de reserva legal. Lembrar que esse processo era da parte da manhã. Ah, sim, isso vai constar aqui na ata. Só que no teu acordo, quando você formalizar, é o dia de hoje, né? Só vai colocar o dia, não vai... na parte... Não. E na parte conhecida, negar provimento. Não, é que a gente conheceu integralmente, né? Foi que foi conhecido integralmente, né? Por maioria, conhecer e negar provimento, né? Vencidos os conselheiros. Por maioria, vencidos, isso. Por maioria, conhecer e negar provimento, né? Não, dar provimento parcial. Não, por maioria, dar provimento parcial para reconhecer a RL. Exato. Vencidos, aí o Luiz e o Márcio de novo. Que negaram o provimento. Que negaram o provimento. Na parte conhecida, negaram o provimento. Outros só negaram o provimento. Tá, vai ficar assim, ó. Acordam os membros do colegiado por... Esse é o item 11 da pauta do contribuinte Hans Dieter Jurgate. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário. Luiz e Márcio, que conheceram parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação referente à LR. E também por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a dedução de uma área de reserva legal de 50 hectares, averbada na matrícula do imóvel, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Luiz e Márcio, que negaram provimento ao recurso. Tá? Acho que ficou assim. Dele precisa de 3 minutos. Tá bom, gente. 3 minutos, pistó para todo mundo aí de 3 minutinhos, então. Pode ir, Renato. Agora, Dani, deixa eu só entender. Quando a gente julgou assim, você está considerando que num lançamento de homologação, no qual naturalmente não existe a denúncia econômica, a denúncia anônima, aliás, a denúncia espontânea, você está reconhecendo esse tipo de julgamento, reconhece a denúncia espontânea, né? Porque se ele errou lá, ele está corrigindo a declaração já após o lançamento. Se bem que o lançamento por homologação, ele não existe denúncia espontânea para ele, né? Uma vez que ele diz isso. Sim. Então, desse jeito que está julgado, acabou, a turma está reconhecendo denúncia espontânea a qualquer momento, independentemente de ter havido ou não, antes ou depois do procedimento fiscal.
Se o contribuinte pede na DRJ o reconhecimento de uma área que ele não declarou, tá? E a DRJ nega, eu não vou dar aqui no CARF. Ou se ele nem fala disso no DRJ, mas pede aqui no CARF, eu nem vou conhecer, daí por falta de pré-questionamento. Agora, se nesse caso, né, que é um caso que tem documentação, a DRJ reconhece que é possível, e aí eu fico meio na dúvida. Mas isso é denúncia espontânea, de qualquer sorte ele está trazendo, ele esqueceu de fazer na declaração, foi autuado, e após a declaração ele está fazendo denúncia espontânea, e a gente está aceitando a denúncia espontânea. É por isso que eu estou dizendo, quando a gente vai fazer uma decisão desse tipo, a gente tem que ponderar todos os pesos, sabe? O negócio parece tão chocante, tão óbvio, realmente o cara tem e tal, mas ele esqueceu de colocar, ele não era nem obrigado a colocar, ele colocava se quisesse, né? Ele não era nem obrigado a colocar, ele colocava se quisesse a dedução. Aí a DRJ aceita uma denúncia espontânea, está contra a lei, está contra uma lei complementar. Você tem uma lei complementar. A denúncia espontânea não existe mais, está lá no 138. Mas daí cai daquela situação que o Francisco falou. E se a DRJ aceita, a gente vai... Está errado também, a DRJ está errada. Ela está aceitando a denúncia espontânea, ela está tomando a decisão contra a lei. Aí caberia a gente anular a distância. Não é verdade? Mas está errada a decisão. A gente não é obrigado a ratificar um erro. Como o Márcio falou, a gente não é obrigado a convalidar um erro. A gente está aceitando denúncia espontânea quando não cabe a denúncia espontânea. Aqui, William, aqui no caso de denúncia espontânea, você denuncia espontaneamente um débito. Aqui é um erro de declaração, é erro de preenchimento numa declaração. Sim, mas é uma denúncia. É uma denúncia que está denunciando um fato. Denúncia espontânea é um instituto prova específico. Você denuncia espontaneamente um débito. Aqui é um erro de preenchimento de declaração. Mas peraí, Gregório, ele denunciou, olha, perceba que se enquadra, é interessante você disse, mas perceba que se enquadra que quando ele fez a declaração dele, sem essa área, deu um valor X, ele declarou esse valor X. Se eu incluir essa área, o que vai acontecer com esse valor? Esse valor vai diminuir. Isso é denúncia espontânea, ele está diminuindo débito. Não, denúncia espontânea é justamente o contrário. Eu denuncio X, mas o débito deveria ser 2X. Aí eu vou denunciar espontaneamente antes de qualquer procedimento fiscal para ficar isento do pagamento de multa. É X, mas o certo seria 2X. Não é X menos 2. Mas, perceba. Vamos lá. Tá gravando ou tá... Tá gravando. Então, deixa eu falar. Mas eu não ia falar nada impróprio, não, mas nada que não pudesse ser dito. Mas olha só, quando o auditor faz, eu estou lendo, por sinal, acabei de receber um livro aqui pelo Amazon, de Marinuno. Quando o juiz, aliás, quando o auditor faz o lançamento, ele está estabelecendo, ele está criando uma norma individual e concreta para o contribuinte. Ele estabelece, olha, na norma aqui, ali tem uma regra matriz de incidência tributária, tá? Isso. Então, quando ele for se defender, ele tem que se defender daquela norma ali, do que foi imposto a ele, sabe? Ele não pode trazer argumentos que estão fora daquela norma. Ele não pode trazer esses argumentos. A DJ não poderia jamais fazer isso. E a gente, muito menos, ainda ratificar isso. Porque quando aquele lançamento, isso é básico, é uma norma individual e concreta que o fiscal, a Receita, o fisco, atribui para o cidadão. Olha, você tem essa norma aqui, e aquela norma ali tem uma regra matriz de incidência tributária. Então, quando ele vai se defender... Luiz, olha aí, falou o novo IBET. Não é nem questão de ser beta, é questão lógica mesmo. Se você ler, tem vários julgados do STF que falam na regra matriz de incidência tributária, a regra matriz de responsabilidade tributária. Tem vários julgamentos. Então você vê o seguinte, quando ele fala julgamento, é a norma individual e concreta que ele está impondo ao contribuinte. Olha, então quando o contribuinte vai se defender, ele tem que se defender daquela regra que foi imposta a ele. Ele não pode trazer argumentos que não estão ali dentro. Isso é princípio básico, é elementar, assim, né?
E outra coisa, a gente não é obrigado a seguir a DRJ, porque a DRJ, quando decidiu aí, ela criou uma nova norma, certo? E essa norma dela que ela criou, ela feriu princípios aí, né? Ela feriu princípios tributários fundamentais aí. Esse que eu falei é um. Ela está decidindo, ela está sendo fora da norma que foi estabelecida para o contribuinte. Ela está fazendo um julgamento absolutamente desprovido de razoabilidade. E a gente está ratificando isso. Isso é, sinceramente, mas tudo bem, cada um pensa no que quer. Tá. Bem, colegas, vamos dar sequência, então. O próximo item da pauta é o 14, né? Que saiu com vista, né? É esse, Gregório, você que está... É esse, né? 14, né? O item 14 da pauta é um processo de minha relatoria. Deixa eu compartilhar com vocês ali. Tá, eu coloquei lá, processo. Ele saiu com vista em julho. Colegas, esse aqui é aquele caso, já é clássico no CARF aqui, é o seguinte, arquivos digitais, né? A empresa, é um procedimento fiscal de previdenciário, é um procedimento fiscal previdenciário. A fiscalização pediu arquivo digital, né, documento e meio digital, e aí o contribuinte não apresentou como devia ter apresentado, aí a fiscalização lavrou um auto de infração, só que em vez de aplicar a multa da Lei 812 do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048/99, a fiscalização aplicou aquela multa da Lei 8.218 de 91, né? Uma lei lá cuja pena foi introduzida a partir de uma lei que trata de PIS e COFINS. Então, o meu entendimento, por enquanto, né, como eu estou entendendo, que utilizaram não uma lei específica para aplicar a multa, mas uma lei que não é específica. No meu entendimento, por enquanto, existe, eu digo por enquanto sempre porque eu estou sempre sujeito a mudar, né, avaliando a questão, né, mas no meu entendimento, por enquanto, existe uma legislação específica, uma legislação previdenciária específica, estabelecendo multa por descumprimento da obrigação acessória em relação à não apresentação de documentos no formato exigido pela autoridade previdenciária, autoridade da Receita Federal. E essa legislação é a Lei 812 e o Decreto 3.048. E a fiscalização aplicou a Lei 818, né? E, inclusive, é uma lei que aplica uma multa muito maior, assim, o valor da multa é muito maior, né? E aí eu dei provimento ao recurso voluntário e reconheço a nulidade da autuação por vício material, tá? Esse é o entendimento que tem sido adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Eu cito ali no meu voto duas decisões, uma de 2019 e uma de 2018, nesse sentido. E é isso. Eu estou sendo falando de forma bem resumida, porque esse voto já foi lido naquela outra sessão. A turma é a mesma, né? Não teve, acho que, alteração no colegiado. E é uma matéria que todos conhecem, né? E é isso. No meu entendimento, essa multa aí deveria ter sido aplicada com base na legislação previdenciária e não com base nessa, entre aspas, lei extravagante aqui, né? E aí eu dou provimento ao recurso voluntário e anulo a multa, a autuação por vício formal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que foi o Francisco que pediu vista, né, Francisco? Você ficou interessado em pedir vista, né? Alguém gostaria de fazer um comentário, Francisco? Eu pedi vista porque eu tive um voto
Na sessão passada, na reunião passada, eu tive o voto desse mesmo assunto aí. Aí eu tinha interesse porque era um assunto que eu já ia estudar junto, né? Então, eu queria fazer um comentário, assim, porque eu também acabei pedindo vista daquele seu processo, né, na ocasião, e estudei até um pouquinho, mas na época eu estudei, mas até eu fiquei um pouco em dúvida, apesar de ter voltado, e eu só queria fazer uma observação. Na verdade, Dene, essa lei 8.218, ela não é uma lei que trata de PIS e COFINS. Não é a lei 818. 8.200... É a lei que alterou ela. É a lei que alterou ela, introduzindo essas multas aí. Não é essa lei 818. É a lei que alterou... Foi a medida provisória que alterou aquela lei e que trouxe os dispositivos. E eu até citei aqui, peraí, eu fiz um voto também de um caso recentemente que eu alterei, que eu tive que alterar. Deixa eu abrir ele aqui. Inclusive, a gente vai julgar esses dias. Essa semana? Essa semana. Lembra um caso que eu tive que alterar? Porque ele acabou... Eu tive que alterar eu quis alterar o sentido de um voto por conta do reconhecimento de ofício da súmula vinculante 8. Luiz, teve a jornada de direito tributário? Não teve ainda, acho que eu até perguntei para o Luiz na época. Então, foi uma medida provisória. A medida provisória é 2158/35. Essa que sim, que trata do PIS e COFINS, né? Que alterou. PIS-PASEP, na verdade, é PIS. Eu até, eu pesquisei, mas eu acho que não me lembro de ser de PIS-PASEP essa... Ela trata do COFINS e do PIS-PASEP. Peraí. Deixa eu ver de novo. Bom, enfim, eu sei que assim, ela incluiu nessa legislação que trata de vários assuntos, né? E eu achei que, eu achei que essa multa é uma multa que ela não é específica da legislação do PIS/COFINS. Ela é uma multa que ela é específica do arquivo, que ela trata especificamente do tipo do arquivo. Então, independentemente do que ela regule, e a norma, quando a gente vai lá e vê, a norma da Lei 8.213, ela é muito clara, ela diz quando não tiver, aplica-se esse dispositivo quando não houver lei específica. E existe no ordenamento jurídico uma norma que trata de disposição especificamente da multa para o arquivo digital, e que trata especificamente do arquivo digital. Então, essa lei específica afasta a explicação da norma genérica. Enfim, só isso que eu queria colocar. Mas eu vou pesquisar agora de novo a medida provisória, que eu fiquei até curiosa, mas eu me lembro de ter pesquisado. Bom, mas tudo bem, só isso que eu queria colocar. Desculpa, você repete o número da medida provisória? 2158-35, que é, né, a reedição de 2001. Está no meu voto, Ana. Tá? Tá. Eu cito ali a lei, eu cito ali o artigo 11 dessa lei 8.218, e ali tem ali incluído pela provisória. Altera a legislação das contribuições para a Seguridade Social, para os programas de integração e patrimônio público. Vamos ver o inteiro teor dela. Eu, inclusive, coloco muito nos meus votos, quando o contribuinte reclama do valor da multa, que é muito alto, é um absurdo, tal, eu sempre eu coloco nos meus votos que não cabe a nós fazer juízo de valor quanto ao quantum da multa, né? E se está previsto na lei, tem que aplicar. Mas essa multa aqui, em relação à lei específica previdenciária, salta aos olhos a diferença, né? Nesse caso específico, a multa pensada pelo legislador na hora de fazer a legislação previdenciária estabeleceu uma multa de R$13 mil. Só que essa multa aqui dos arquivos digitais dá quase R$1 milhão, R$962 mil. É uma coisa assim que eu não sei, eu tenho a impressão que ela
ela destoa a ideia da Previdência. A ideia não é essa. Eu não sei, sem contar que essa multa aqui toma por base de cálculo faturamento, receita bruta, que não é base de cálculo de nenhuma contribuição previdenciária, tirando aquelas da produtor rural, aquelas lá, né? Mas não é. Então, eu não sei, sabe? Eu acho que essa é uma interpretação, não sei, assim, eu até entendo que aqui fala de arquivo digital, não tem um dispositivo específico na legislação previdenciária que fala de arquivo digital, só que arquivo digital é documento e tem legislação previdenciária estabelecendo multa por não prestação de documento. Então, eu não sei, assim, sabe, Ela não trata só disso, Dene. A medida provisória, ela fala: altera a legislação das contribuições para a Seguridade Social com fins para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público PIS/PASEF e do imposto sobre a renda e dá outras providências. Dentre outras providências, tem várias coisas. Então, essa medida provisória, ela trata de uma infinidade de assuntos. Então, essa multa não é específica para a legislação do PIS/PASEF. Não é. Aqui ele fala de CSL, ele fala de várias coisas da medida provisória, uma infinidade, que ele altera a Lei 9.430, artigo 44, 47 da Lei 9.430, é uma infinidade de alterações que ele faz na legislação tributária em geral. Aliás, é aquele tipo de medida provisória que é o inferno em vida para a gente que trabalha com direito tributário. Enfim, o imposto de renda incidente na fonte, como antecipação do devido na declaração de ajuste anual da pessoa física ou em relação ao período de apuração da pessoa jurídica, não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários por força de liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar de tutela antecipada em ação de outra natureza ou de decisão de mérito posteriormente revogada, sujeitar-se-á ao disposto neste artigo. Isso é o artigo 55 da medida provisória 2158-35 de 2001, essa que trata dos arquivos digitais. Então, isso não é específico para o PIS/PASEF e PIS/COFINS, não é? Eu não falo isso no meu voto, eu não falo que é específico. Não, mas relacionado. E baseado nisso que você afasta... Não, eu falo que é uma legislação relacionada a COFINS e ao PIS/PASEF. Não é, mas não é essa previsão. É relacionada, sim, relacionada a ela. Não ser específica, mas é relacionada. Bem, gente, eu acho que eu entendo que não é. É assim, o fato dela estar dentro dessa medida provisória, você não pode relacioná-la ao PIS/COFINS, porque tem vários outros assuntos dentro dessa medida provisória. Então, com todo respeito, é um equívoco esse entendimento. Tá, joia. De fato, é uma multa muito mais gravosa. Mas aqui dentro também dos dois dispositivos, 3, ela tem limitadores. Então, é uma multa sobre faturamento, mas ela tem limitadores dentro dos próprios parágrafos. Eu acho que isso é a legislação específica a que o artigo 92, lá da Lei 8.230, se refere, e que afastaria, ele próprio diz, quando aplica-se isso, quando não houver no ordenamento jurídico algo específico. Enfim, é isso. Tá, não, tranquilo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Acho que eu vou colher os votos individualmente aqui. O Luiz saiu? Eu estou tentando achar aqui, não estou achando, mas se não me falha a memória, naquela outra discussão que a gente teve, eu achei em algum ponto nessa medida provisória que tratava, inclusive, de previdência. Eu não estou encontrando agora, mas se eu não estou com alguma falha de memória, eu acho que eu vi alguma abordagem nela à previdência. Tudo bem que a gente tem livre convencimento e tal, mas é só para vocês saberem
Esse entendimento, até onde eu sei, é unânime e tem sido assim na Câmara Superior, tá? A Câmara Superior tem decidido assim. Eu não estou julgando assim por conta da Câmara Superior, né? Porque se eu tiver um entendimento diferente, eu não vou acompanhar. A gente não está vinculado, a gente está vinculado às súmulas, né? Mas como as decisões da Câmara Superior vão ao encontro do meu entendimento, eu estou citando no meu voto aqui. Francisco, dá uma olhada no artigo 76 da medida provisória. O que a gente está olhando ali? Mas eu estou acompanhando o DEM. Estou olhando aqui. Peraí. Mas eu admito para vocês assim que é uma questão que eu estou votando nesse sentido, mas assim que a gente fica meio assim balançado, né? A gente fica meio pensativo. Ele toca aqui em previdência, né? Trabalho. Mas eu acho que tem outro lugar. O artigo 76 também fala de previdência. Mas a gente está falando da medida provisória ou da lei 82/18? O lançamento foi com base na lei 82/18 com a medida provisória. Luiz, você está sem o vídeo. E a Renata também. Tu vai estar ouvindo? Sim. Olha só, eu colacionei umas ideias aqui, até nos outros. O Luiz tem um entendimento, já compartilhou com a gente algumas vezes, de que a lei específica mesmo é a lei 818, né, Luiz? Que é a lei que trata dos arquivos digitais e tal. Acho que foi ele que começou essa discussão. Foi o Luiz que começou, né? Puxou esse bonde. Luiz travou. Luiz, você está travado. Colegas, está todo mundo com a qualidade baixa no... É verdade, tem essa história da qualidade. Porque toda vez que você fecha e abre, ele volta com a qualidade alta, né? Deixa eu ver como é que está o meu aqui, se continua baixa. Tá, o meu está baixo. É mesmo a história da qualidade? Onde que a gente vai? Alô? Posso ouvir? Sim. Olha só. Não é áudio, Não é. Estão ouvindo? Estamos. Acho que é mesmo que a gente mexe na qualidade, que eu esqueci, nos 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos. Nas 3 pontinhos. Configurações. Não, gerenciar a qualidade. Vídeo é qualidade de vídeo. Gerenciar a qualidade. A segunda linha lá em cima. Gerenciar a qualidade. A segunda linha. Onde tem HD na frente. É ali. Tá. Obrigada. Olha só, pessoal, como eu já falei, eu vou falar bem rápido algumas coisas que eu já disse aqui e umas ideias que vieram à minha mente depois que li mais alguma coisa. É que a lei de 82/18, algumas coisas são bem controversas, ela não tem vinculação com qualquer tributo, inclusive só contribuições previdenciárias, nem isso é respeito do nível basical, nem crítica ao conteúdo da informação em si. Ela apenas critica a sua adequação, ou seja, é como se fosse uma embalagem. Você vai mandar pelo SEDEX a informação, você coloca a informação, a embalagem não conversa com o conteúdo, tá certo? Você bota o que você quiser ali, vai-se embora. Você não implicará nesse tipo de sanção se a forma como você preencheu os arquivos binários 01, que o Márcio entende muito bem, como se diz, não tem nada a ver com a forma que ele manda. Tá? Você pode mandar as informações completamente equivocadas, mas se estiver dentro do layout do arquivo, ele vai embora. E a escalação não pega por isso. Ela pega por outras coisas, mas não por isso. Outra coisa. O artigo 12 da Lei 82/18 ele trata de situações específicas relativas à inobservância da obrigação acessória que está displayada no artigo anterior, no artigo 11. São três situações, são 3 condutas
que com diferentes graus de reprovabilidade. O mais simples é quando você não apresenta, é 0,02%, e o mais grave está lá no inciso 2, é quando você apresenta e apresenta com omissão ou com incorreção. Tá certo? Outra coisa, a própria lei de 2012, ela se denuncia que não é a lei específica. Lá no artigo 92, ela diz, olha, quando não tiver nessa lei, você vai lá para o regulamento. Chega no regulamento, no artigo 283, no caput, ela já diz, olha, como não existe, para as infrações que não estão lá tipificadas na lei, você aplica essas aí. Aí, quando chega no inciso 2, a linha B, você vê lá que a tipificação legal que tem lá nada mais é que uma leitura contradicente do 32.3 lá da 82.18. Ela não fala em prazo, não fala em omissão, ela não fala na forma de apresentação de arquivos, ela não fala em omissão, informações incorretas, e não fala em omissões. Ela fala deixar de apresentar conforme ela atribui uma conduta genérica. E no direito tributário, o que prevalece é a tipicidade fechada, cerrada. Você tem que tipificar os fatos. Tipificar todos os fatos geradores, tem que ficar tipificados, esclarecidos sem dúvida. Essa lei não tipifica nada, ela dá um comando geral, deixar de apresentar. Ela não diz em que prazo, ela não diz como, ela não diz por quem, ela diz deixar de apresentar. Outra coisa, quando a norma criou o parâmetro da receita bruta, ela andou muito bem a norma, sabe? Porque ela criou um parâmetro impessoal. Quando você acabou de dizer, não, essa multa é muito grande. Ora, a multa é alta porque a receita bruta da empresa é alta. É natural que ela tenha uma penalidade maior. Por quê? Porque a responsabilidade social dela pela Previdência é muito maior do que uma empresa que tem, por exemplo, 10, 15 funcionários, tem faturando uma receita bruta lá embaixo. Quando se diz que a Lei 82.18, a Lei 82.12 tem que ser aplicada porque é folha de pagamento, que não tem nenhuma vinculação de arquivo digital com a base de cálculo, você está dizendo o seguinte, que uma montadora que tem 30 mil funcionários, uma indústria de commodities como petróleo, como mineração, ou como uma montadora de veículos, ou seja, uma siderúrgica, qualquer empresa grande que tem 20, 30 mil funcionários, se ela cometeu o pecado na folha de pagamento, ela vai pagar a mesma coisa de uma empresa que tiver 10 funcionários. Isso cabe na cabeça da gente? Porque os caras vão pagar os mesmos 13 mil. Os mesmos 13 mil que uma empresa que tem 10, 15 funcionários possui. Porque o crime é o mesmo, a pena é a mesma. Quer dizer, você está tratando... Quem pensa assim está tratando desiguais como se iguais fossem. Existe até um problema aí de direito constitucional, de comando constitucional. Os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Então, se a empresa se ela tem uma receita bruta, porque ela é uma empresa de grande porte. Não é para ter pena, não é? Porque ela de grande porte, ela fatura muito. Então, se você vai aplicar 13 mil para ela e vai aplicar 13 mil para uma empresa que tem 15 funcionários, para uma empresa que tem 15 funcionários, 13 mil reais é muito dinheiro. Mas para uma empresa que tem 30 mil funcionários e tem faturamento em bilhões, não é nada. Tá certo? Não é nada. Você não pode equiparar desiguais. São desiguais. Então, a norma ela entrou muito bem quando ela estabeleceu um parâmetro, a receita bruta. E perceba que lá na Lei 82.18, fica ao critério do fiscal. Existe uma faixa de valor que vai de tanto, aí multiplica por 10, portanto, deve ser 13 mil, devia ser 1.300, fica até a critério fica a critério da autoridade lançadora. Isso agride princípios tributários fundamentais. Da tipicidade fechada, que eu já falei, porque a Lei 82.12 não estipula condutas, tá certo? Ela botou por genérica, deixar de apresentar. Da capacidade contributiva, porque você está tratando desiguais como se iguais fossem. Você não pode, por isso que se colocou a receita bruta, porque você não pode dar a mesma multa de 13 mil reais para uma empresa de 30 mil funcionários para uma empresa que tem 10 funcionários, 15 funcionários que cometeu o mesmo erro. Você não pode penalizar da mesma forma desiguais. Na verdade, quando se faz isso, você está se estimulando que a empresa de grande porte, 30 mil funcionários, ela manda a folha de pagamento do jeito que ela quiser, porque o risco é baixíssimo, é insignificante para ela. Se a fiscalização da Previdência pegar, o máximo que pode acontecer é uma multa de 13 mil reais.
Agora, para uma empresa que tem 10 funcionários, amigo, 13 mil faz diferença na contabilidade dela, tá? É essa contabilidade, essa capacidade contributiva objetiva e subjetiva, como diz a doutora Regina Helena Costa. E da igualdade tributária, né? É aquilo que eu estou falando. Você tem a igualdade, o princípio da igualdade tributária se combustancia em você tratar desiguais com desiguais. Você não pode colocar pessoas de capacidade contributiva no meio da mesma balança. É sob pena de você estar, como se diz, criando uma situação de extrema desigualdade, né? E outra coisa, a Previdência Social, o Dene, mais do que ninguém aqui sabe disso, que ele é oriundo da Previdência. Eu acho que de todos os auditores aqui, representando da Fazenda, aqui, ele é o único que tem essa origem. A Previdência Social, ela é um direito social, né? Apesar de estar no artigo 6º, a leitura que se faz, pelo menos na área trabalhística, é um direito fundamental, inclusive, tá? Apesar de não estar no artigo 7º, ele está no artigo 6º. É a joia da coroa daqueles direitos sociais que estão estabelecidos ali no artigo 6º. O trabalhador tem direito à educação, e à Previdência Social, porque um dia ele vai precisar da Previdência Social. Então, quando você minimiza como se diz, uma infração de tamanho porte, né, que pode prejudicar profundamente o trabalhador, se por exemplo, vem com omissões, vem com omissão de fatos geradores, vem com informações equivocadas que comprometem a arrecadação da Previdência, a gente está se agredindo diretamente um direito fundamental do trabalhador, né? Um direito social fundamental do trabalhador, que é a Previdência. Então, eu acho assim, uma leitura absolutamente equivocada que o CAF faz, sabe, disso aí. E só se faz aqui, né, porque nas outras, a primeira e na terceira, não tem nem dúvida que é a lei específica. Então, quando você faz essa leitura, você está minimizando um direito social fundamental do trabalhador. A empresa que faz esse tipo que incorre nesse tipo de falha, ela vai arrecadar menos. Ela vai arrecadar menos para a Previdência Social, ela vai dar propiciar menos, ela vai restringir os direitos sociais da Previdência Social, sabe? E isso, ele agrega, quando eu falei naquela parte dos princípios, porque uma coisa que com o tempo a gente vai evoluindo, todas as normas a gente tem que interpretar de forma transversal com os princípios, sabe? É fundamental essa leitura conjunta com os princípios. Os princípios, é por isso que no CPC, na nova regra da ação rescisória, eles tiraram aquela expressão, ofensa literal da lei que tinha lá no 485, no inciso 9. Eles colocaram ofensa à norma jurídica. Por quê? Porque a norma jurídica é muito mais do que a lei. A norma jurídica tem a lei, tem os princípios que estão lá, que são os pilares da lei, sabe? A lei se amolda em cima de princípios. Então, quando a gente passa para minimizar a importância dessas informações, elas são fundamentais para o fomento da Previdência Social. A gente está sinalizando o quê? Está sinalizando que a empresa grande pode apresentar do jeito que ela quiser, que ela vai pagar um valor que uma empresa que tem 10 funcionários vai pagar também. Então, é uma pena pequena, é uma pena irrisória para uma empresa dessa. Essa alegação que eu já vi essa alegação que você fez aí, que a multa é de não sei quanto. Já teve um caso que a multa era de 12 milhões. Ora, se é 12 milhões, que a empresa faturou barbaridade para ter 12 milhões de reais para pagar. Entendeu? Aí vamos reduzir para o valor mínimo. A empresa com 10 funcionários que mal consegue fechar as contas por mês, fechar as contas, pagar as contas cada mês que passa do ano, se cometer o mesmo erro, vai pagar o mesmo valor de uma empresa de grande porte, de 30, 40 mil funcionários. Pelo amor de Deus, isso não é razoável, né? Isso fere um dos princípios básicos, dois princípios básicos da constitucionais, a razoabilidade e a proporcionalidade. Você está trazendo, como eu estou dizendo, a gente está tratando desiguais como se iguais fossem. Isso é uma das coisas mais perversas que existe no tratamento tributário e em qualquer outro dentro do direito penal. Tá certo? Dentro do ordenamento jurídico, você tratar desiguais como
se iguais fossem. É absurdo isso, sabe? E por isso que eu sou um defensor ferrenho dessa lei, porque ela criou um critério objetivo, amigo. Não é o fiscal que vai dizer, você vai aplicar de 1 multiplicado por 10 o valor. Geralmente o fiscal bota pelo valor maior, mas é um valor maior que é insignificante se você considerar, se for cruzar com a receita bruta. Então, quando você cria o parâmetro, você determina ali na regra matriz de incidência dessa multa, você estabelece o critério quantitativo lá do consequente, está perfeito. Você estabeleceu a base de cálculo, que é a receita bruta, e estabeleceu uma alíquota. Pronto, fechou. A tipicidade lá está perfeita. Quando você vem para o auditoria 212, é um tipo legal lá aberto, deixar de apresentar conforme... Não quer saber quais são as formas que ele apresentou, se ele deixou de apresentar, se ele se omitiu, se ele apresentou de acordo com os pressupostos lá do mandato. Quer dizer, você está se abrindo quer dizer, logo a Previdência Social, né, pessoal, que é um dos direitos sociais mais caros e mais combalidos hoje, atualmente. E a gente está ajudando a combalir ainda mais. Não, a multa, bota aí qualquer jeito que a multazinha é lá embaixo. Vai pagar a mesma coisa que um cara que tem 10 funcionários vai pagar, que tem uma receita bruta de, vamos supor, de R$10.000. Né? Às vezes, dependendo do porte da empresa, a multa pode ser maior que a receita bruta que ele vai obter ali. Né? Quer dizer, e outra coisa que tem sido bastante falada é que eu já vi alguns autos, não sei se esse aí tinha isso, mas deve ter também, que se faz remissão, quando algumas pessoas fazem remissão, o artigo 8º da Lei 10.066 de 2003. Esse artigo 8º aqui, ele não definiu base de cálculo nenhuma. Ele só fez falar em prazo decadencial relativo ao arquivamento e conservação de sistemas e arquivos. Só. Ele não fala de penalidades. Eu já vi alguns argumentos de quem defende essa tese aí, se referia ao artigo 8º. Só que esse artigo 8º não tem nada a ver com penalidade. Ele não tipifica penalidade. Ele só estipula prazo de decadência, e só. É isso que ele faz. Então, tanto é que esse arquivo mandado, eu vou até corrigir uma informação que eu dei há um tempo atrás aí, é que aquela questão do e-social. O e-social, na verdade, eu informei de forma equivocada, o e-social ele não trouxe penalidades. Ele é uma plataforma na qual que se centralizou várias obrigações acessórias, entre eles a GFIP, que está na DCTF Web, a CAT, que é a comunicação lá de ação de trabalho, a CAGED, que é do Ministério do Trabalho também, e os arquivos digitais, o MANAD, certo? Mas só que ele não definiu esse social, ele não definiu penalidades, ele trouxe as penalidades de onde já estavam. Então, para quem não cumprir aquilo ali dentro da plataforma, vai lá nas penalidades de origem. Eu informei que talvez criasse penalidade nova. Não, ele não cria penalidade nova. Ele traz lá da origem as penalidades que ele teve, tá certo? O e-social ele faz isso. Então, professor, quando a gente... Eu ia falar uma coisa agora, passou. Acho que deve ser a idade. Olha só, o e-social faz essa plataforma, ele traz as informações e, à medida que for sendo descumprida, vai sendo aplicada a norma de origem. E uma coisa fundamental aqui, que, para terminar, já falei demais, porque esse tema aqui, ele mexe muito assim, com várias coisas assim, e vai fechando várias sinapses na minha mente, é por isso que eu falo tanto assim, sabe? Vai descarregando vários circuitos. Aí, se você for lá na norma, no artigo 12, o que é que o artigo 12 diz? O artigo 12, ele tinha uma redação anterior em todos os incisos, e essa redação anterior, ela foi corrigida pela uma lei de 2018. Então, eles são atualíssimos. É a lei que está... É a lei, como se diz, né? É a lei da hora. Ela fala os valores são recentes, não é informações assim ultrapassadas, como se entender, né? Então, por essas e por muito mais ainda, por mais argumentos que eu ainda vou atrás, eu defendo que
sem a menor sombra de dúvida, que essa lei 8212 é a lei que regulamenta os arquivos digitais. Ela é muito explícita nisso. E ela está em consonância com a Constituição Federal. Tá? Quando eu falei ali do artigo 6º, porque as normas que a gente analisa aqui, todas as normas que nós analisamos, elas têm necessariamente, elas têm que estar fincadas nos comandos constitucionais, senão elas ficam soltas, tá certo? Elas ficam soltas. E a Constituição veicula vários princípios. Então, e a gente não pode fazer uma análise assim, desse porte, querendo igualar desiguais, como se iguais fossem, pelo argumento simplório de que um está de folha de pagamento, o outro está de receita bruta. Ora, convenhamos, né? Receita bruta é um parâmetro único. E no caso de folha de pagamento da empresa, assim, quando você fala em folha de pagamento, você leva para outro parâmetro, quer dizer, o tamanho da folha de pagamento reflete a importância social da empresa. Se a folha de pagamento é grande, ou seja, segurar os empregados, segurar os avulsos, segurar os contribuintes individuais, é porque a empresa tem grande projeção social. E a responsabilidade dela aumenta proporcionalmente. Aí é que ela tem mesmo a obrigação de apresentar as informações previdenciárias dentro dos conformes, dentro, né, tudo direitinho para apurar todos os fatos geradores. E outra coisa, aquele artigo, o artigo 32.1 o artigo 32.1 que fala lá de preparar a folha de pagamento, aquilo ali continua existindo. Por quê? Porque essa pena aqui, essas penalidades que estão aqui, é quando a empresa utiliza meio eletrônico, ela submete a essa lei. Até no artigo 11 ele diz isso lá no caput. Certo? Aí, só que empresas hoje, é improvável, mesmo que, vamos considerar, mesmo 15 anos passados, que a empresa não tem um sistema de controle de meio eletrônico de folha de pagamento. Né? Tanto que o que existe hoje no mercado é uma infinidade de softwares para que os caras faturam horrores de dinheiro produzindo esse software para controle de folha de pagamento. Então, quando você traz essas informações, professor, quando você faz essa leitura, principalmente com a Constituição, com a Constituição que aumentou ainda mais a minha convicção, você vai lá no artigo 6º, a Previdência Social como direito social do trabalhador, e a gente, aqui no caso, relativizando essa importância, é de cortar o coração. Meu voto é esse, presidente. Eu já estou votando já para negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Luiz, nessas suas breves palavras, o Luiz nega provimento ao recurso. Eu trouxe argumentos novos, que eu não tinha trazido esses argumentos que eu falei agora. Eu acho legal quando o Luiz fala assim, agora para terminar, eu vou falar só mais isso, aí eu penso, aí vai. Então tá, Gregório, como que você vota? Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Márcio, como você vota? Divergimos juntos, então. Todos os três divergentes. Renata, como vota? Renata, sem microfone. Eu também acompanho a divergência, mas normalmente eu anularia o lançamento por vício material, pela imposição da penalidade equivocada. Acho que foi isso que eu fiz aqui no outro. Lembra, Fran, você fez isso, eu segui você no outro. Não, mas nesse caso, Renata, a fiscalização aplicou a 8.218. Seja que está anulando. Aí o movimento a recurso para anular o lançamento, entendendo que deve ser aplicada a infração da 8.212. Isso, exato. Não, mas aí, no caso, se você acompanha o pedimento do Luiz, é negar para o recurso contrário, porque foi aplicada a multa correta. Foi aplicada a multa correta? Então acompanha. Sim. Desculpa. Acompanha. A multa correta entende que é aplicado a 8.218. Tá. Então acompanha a divergência.
Tá. Rafael, como você vota? Acompanho a divergência. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência, e aí, como é um assunto que você falou que está bem na Câmara Superior, já está bem seguindo esse rumo que você está, esse entendimento seu, eu vou fazer declaração de voto. Eu já tenho um voto desse, a gente já votou na semana passada, eu vou fazer declaração de voto. Tá certo. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator. Tá. Então, alguém me acompanhou. Que bom. Obrigado, Ana. Então, tá. Esse voto aí a gente precisa lembrar sempre dele. A Ana acompanhou o Dene e todo mundo mais divergiu, olha. Mas teve um outro que só eu acompanhei o Dene. Foi esse mesmo assunto. Foi esse mesmo, essa mesma situação. Eu acho que era outra coisa, não? Não, foi esse mesmo. Eu acho que era pode ter tido outro, mas no meu voto você acompanhou ele também. Acho que não precisa fazer declaração de voto, Fran. Alguém vai ter que fazer o voto vencedor. De repente pode ser você, não? É que ele quer enfatizar o entendimento dele, assim, né? Ah, não, eu posso fazer o voto vencedor? Não, o voto vencedor. Alguém vai ter que fazer o voto vencedor. Poderia ser ele. Aí ele enfatiza o entendimento dele. Pode ser, Francisco, você fazer o voto vencedor? Pode. Isso, sem problema. Então tá. Eu ia até convidar o eloquente Luiz para fazer a... Não, mas é bom porque, para deixar claro... Ô Luiz, se você quiser fazer, Luiz, você que está mais afinado no assunto... eu tenho vários votos, assim, mas tanto faz, mas você já pediu a vez, eu... Não, pode fazer. Pode fazer o voto, sempre tem. Porque toda vez que eu leio, aparecem coisas novas, sabe? Esses aspectos funcionais só vieram um dia desse, quando eu estava na comissão, lá do professor Gilmar Mendes, foi que eu vi caiu esses detalhes aí dos direitos sociais. Que para mim é uma coisa assim, absolutamente forte, um argumento absolutamente forte, né? E outras questões aí de direito, dos princípios, eu vi quando eu estava também, eu tenho maneira de ficar catucando, mexendo no livro, lendo aqui e acolá, me veio esses princípios aí, os princípios fundamentais tributários, que essa interpretação fere de morte, assim, né? Então é coisa demais para a gente não falar, né? Aí agora, depois que eu falei, chega daquela calmaria no meu espírito, né? Eu precisava dizer essas coisas. Mas, Francisco, você assim, é interessante porque você fazendo, não que eu não queira lhe dar trabalho, bem ao contrário, você assim, é interessante porque a minha função já é conhecida, eu sou o primeiro divergente da turma desde há cerca de mais de 2 anos, e se você quiser fazer, fica claro que a ideia não é, assim, o entendimento não é só meu, né? De outras pessoas que pensam a mesma linha. Tranquilo, então, tranquilo. Mas você que sabe, se você estiver sobrecarregado, eu faço sem nenhum problema também. Mas não, para mim não vai ser, para mim não vai ter dificuldade, porque eu já tenho voto, o assunto é a mesma coisa, né? Basicamente. Adequado. Porque eu tenho até um voto para apresentar nessa reunião, não sei se vai dar tempo, exatamente sobre essa matéria. Mas você fica à vontade, aí se você quiser fazer, pode fazer. Para mim, se o Márcio quiser fazer também, pode fazer. Luiz, aproveita que a gente está na temporada de Virgem, põe aí seu virginiano para jogo. Bem lembrado, você é ótimo, bem lembrado. Colegas, então, em relação ao item 14 da pauta, da contribuinte Montreal Engarrafadora de Bebidas Limitada, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Dene e Ana, que deram provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade da atuação por vício material. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Francisco. Ok, Francisco? Ok. Então tá, colegas, esse é o item 14 da pauta. Vocês querem fazer uns 10 minutinhos de intervalo? Querem fazer, né? Então tá, 10 ou 15? Mas só para 15. 15 minutinhos então, tá bom? 15 minutinhos. Mas só para uma dúvida, Dene, a gente vai seguir essa pauta da manhã ou vai
A gente tem mais um processo amanhã, que é vista, né, Gregório? Só mais um, né? Que é o atual. É o Diana, é o 15, né? Isso. A gente faz esse, daí tentamos fazer mais algum da tarde daí. Tá bom? Ok. Então tá, vamos dar um intervalinho de 15 minutos. Viu, Rafael e Francisco, podem suspender a gravação. Marcos, pode também suspender a gravação.